educação transforma vidas. Mas como inovar, engajar e fazer a diferença todos os dias? Seja bem-vindo ao Knowledge Talks, onde professores, gestores e famílias se encontram para trocar ideias, descobrir tendências e inspirar novas práticas na educação. Aqui a gente conversa sobre desafios reais, soluções criativas e o futuro da educação, sempre com boas histórias e insights para te acompanhar no dia a dia. Então, puxa a cadeira, coloca os fones e vem aprender com a gente. Olá, sou Ana Maria Menezes, gerente de formação na International School. Hoje, no Knowledge Talks, nós vamos conversar sobre bullying e outros desafios da adolescência. O nosso convidado de hoje é o Marcelo de Cristo, especialista de formação, educador e também pai de um adolescente. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Ana Maria. É um prazer e uma alegria poder estar aqui no Knowledge Talks falando com você. Com o lançamento de séries como Adolescência e outros casos que a gente vê relatados nas redes sociais sobre bullying, a gente tem percebido mais e mais pessoas conversando sobre esse tema e também preocupados com como nós podemos apoiar os adolescentes melhor. E a ideia é exatamente a gente conversar sobre isso, né, Marcelo? Sim. E vamos começar, talvez, a gente entendendo o que é bullying e se existe uma diferença entre bullying e essas brincadeiras de colegas que a gente sabe que são tão comuns nas escolas. Primeiramente é importante a gente saber que o bullying ele não é um fenômeno novo. Na verdade, ele foi potencializado, né, pelos meios de comunicação e pela multiplicação das plataformas de criação de conteúdo e de disseminação desse conteúdo, ou seja, de criação de comunidades que as mídias digitais e as redes sociais proporcionaram. Mas o bullying ele sempre existiu. Então, o fato de não existir, por exemplo, na língua portuguesa ou nas línguas latinas, uma palavra específica, né, para tratar o termo bullying, então a gente importou o termo bullying, é porque ele envolve uma multiplicidade de fatores não descritos por uma única palavra na língua portuguesa. Então, por envolver muitos fatores, a gente então importou essa palavra bullying, que representa então esse conjunto de fatores que vão implicar então no que hoje a gente entende como sendo bullying. E tem alguma coisa que pode nos auxiliar a identificar o que é uma brincadeira e o que é bullying mesmo? Uma brincadeira envolve riso das duas partes, né? Normalmente, quando a gente, né, faz uma brincadeira com um colega, não raro esse colega ri junto. Quando não ri junto, essa brincadeira, mesmo que deixe o outro sem graça, ela acaba não se repetindo, porque percebe-se então o incômodo e esse procedimento, ele então, naturalmente, ele vai cessar, né? Com o incômodo do outro, isso vai cessar. Com o bullying acontece de forma diversa, né? O bullying ele é marcado ali por um aspecto de repetição, né? Então ele vai acontecer com frequência e não precisa ser da mesma forma. Ele pode acontecer de formas diferentes. Então, num dia, o professor que faz uma pergunta, o aluno erra a resposta e os alunos, né, os demais alunos vão rir daquele aluno, né? No outro dia, esse mesmo aluno pode não ser escolhido pelos demais alunos para participarem de atividades de grupo e ele pode ser ali o último, o não escolhido, necessitando de uma intervenção do professor para que ele possa ser incluído ali numa atividade. No outro dia, pode ser que um colega o obrigue a pagar um lanche para ele, né? E ele já vai se sentindo ali inferiorizado. Então, no bullying existe um lado frágil, existe sempre um lado frágil, existe uma diferença de poder. Isso pode deixar de ser só verbal, né? Porque você deu o exemplo de forçar a pessoa que está sofrendo bullying de pagar o lanche para o colega. E esse forçar pode indicar aí alguma questão física, né? Isso. Essa diferença de poder, ela pode ser uma diferença de poder físico, mas pode ser uma diferença de poder psicológica, né? Existe sempre um lado frágil que, de certa maneira, não desenvolveu ainda sua autoconfiança para poder resistir
né, com seus recursos mentais, a essa investida de alguém que é considerado mais poderoso, né, física ou psicologicamente. Então, existe esses aspectos de repetição, a diferença de poder, existe uma questão de paridade, né, porque é sempre feito, o bullying ele ocorre entre iguais, entre alunos, alunos da mesma sala, alunos de salas diferentes, mas entre alunos, né? Então, não existe bullying entre aluno e professor e vice-versa. O que existe aí nesse caso a gente chama de assédio, né? O bullying ele acontece entre iguais, né? Então existe isso, existe também um público, né? Como seria isso? O público, o bullying, ele vai sempre demandar um público que vai estar presente como testemunha do processo. Um espetáculo ali, seria uma audiência. Perfeito. Não? Então, essa audiência vai... normalmente, quando o bullying acontece, essa audiência das duas, uma. Ou eles validam e entram junto com a violência ali, ou eles ficam indiferentes. E muitas vezes a gente fica indiferente porque a gente sequer sabe como agir, né? Então essa é uma questão que enseja ali um trabalho, um campo de trabalho, né? Se eu sou indiferente, a gente investigar o porquê dessa indiferença, né? Se um aluno é indiferente a uma situação de bullying que um colega dele tá passando, a gente precisa investigar o porquê dessa indiferença, se simplesmente eu não ligo ou simplesmente eu ligo, eu estou me incomodando, mas eu não sei como agir nesses casos. E aí a educação faz parte, né? Campanhas e programas que a gente pode até falar sobre isso, mas é onde abre um campo para a escola agir em parceria com as famílias. E acontece mais nas escolas mesmo? Olha, a escola é o locus em que a criança passa a maior parte do seu tempo. A criança vai passar ali boa parte do seu tempo de convivência com seus colegas de escola, e essas dinâmicas entre pares vão se estabelecendo, então, relações de confiança, relações de admiração, as relações que as crianças desenvolvem. Vai chegando ali a adolescência, eles vão tendo os melhores amigos. Na adolescência, muitas mudanças vão acontecendo, né? Mudanças, vamos chamar de biopsicossociais, então o corpo vai mudando. A criança vai desenvolvendo um comportamento de desejo de pertencimento muito grande, são uma característica psíquica da adolescência. Eles vão querendo pertencer a grupos, e esses grupos sociais, então, podem promover a aceitação desse novo membro, né? Ou não. Então, os adolescentes, por todas essas mudanças que acontecem com eles nessa fase, eles são a faixa etária assim, muito vulnerável para que o bullying aconteça, né? Embora aconteça, a adolescência ela se reveste de um momento de vida em que o bullying frequentemente se faz presente. E tem algum ponto de alerta que os professores poderiam perceber ali na escola? Ou alguns aspectos que a gente poderia ter ali como atenção? Às vezes sim, mas às vezes o alerta ele é muito sutil ou inexistente muitas vezes. É importante a gente compreender que qualquer pessoa pode ser vítima de bullying, né? Qualquer aluno, já que estamos falando do ambiente escolar, qualquer aluno pode ser vítima de bullying. Então, às vezes a gente pensa assim, eu como pai de uma adolescente, eu vejo minha filha em casa agindo normalmente, da forma como ela sempre agiu comigo, mas não percebo o que acontece nos espaços privados dela, nem o que acontece quando ela está interagindo com os colegas na escola. Então, está aparentemente tudo bem em casa, mas o mundo interior do adolescente pode estar passando por mil pensamentos, mil elaborações, que muitas vezes essas elaborações são silenciosas. Então, por isso que o bullying na adolescência é tão
tão complicado ali para as famílias e para as escolas lidarem com ele. E esse silencioso pode estar ali nas redes sociais, né? As redes sociais, de alguma maneira, impactaram essa questão de bullying? Sim, impactaram bastante porque potencializa, né? A rede social, ela potencializa, ela torna algo que, quando a gente era criança, aquilo acontecia no ambiente escolar, você saía do ambiente escolar, você ia para casa, você estava num lugar seguro, né? A rede social, ela trouxe o bullying a um outro patamar, ao patamar de cyberbullying, né? E o cyberbullying acontece ali 24 horas. 24 horas, aquilo pode acontecer em qualquer momento. E é algo que a gente não vivia, né? A gente não viveu isso na nossa infância, adolescência, esse cenário. Nós não vivemos isso no nosso tempo de escola, e isso toma forma diversas, assim, desde de memes, a cultura dos memes, né? Começa com algo muito simples, né? Mas pode caminhar ali para algo muito violento simbolicamente, né? A criança pode se sentir muito, muito fragilizada a partir de um meme que circula com a imagem dela. Então, memes, imagens, vídeos que as crianças fazem uma das outras, né? Então, o bullying, quando ganha a dimensão virtual, não cessa, né? Então, 24 horas ali a criança pode estar dentro de uma comunidade, de um grupo de WhatsApp, de uma comunidade que às vezes é criada por conta de um joguinho pueril que eles jogam ali no celular, às vezes até do pai, mas que dentro daquela comunidade existe toda uma hierarquia de tratamentos que podem ser violentos, podem se tornar violentos, né? Então, é muito preocupante. Você, como pai e como educador, que estratégias que você já utilizou, que você poderia trazer aqui para essa conversa, para apoiar os pais e também os educadores que estão nas escolas e querem, de alguma maneira, proteger esses adolescentes que estão vivendo isso? Trazendo a minha experiência de pai, antes de educador, né, a experiência de pai me ensinou a estar muito atento ao uso que a minha filha faz dos componentes digitais e das redes sociais. E como é que você faz isso, assim? Eu sei que nem todos os pais, cada pai às vezes tem uma maneira de pensar, né? Mas sim, a sua maneira de ver isso. Ao entregar o celular na mão da minha filha, a gente teve uma conversa explicando em que condições o aparelho seria entregue. Não é simplesmente chegar, tá aqui, filha, o aparelho que você pediu, né? Antes de entregar o aparelho na mão dela, no momento em que eu decidi que ia dar um aparelho a ela, que eu senti que ela tinha necessidade por conta de todo um contexto que a gente vai percebendo que esse aparelho ele vai acabar sendo, inclusive, determinando ou não um fator de exclusão dela de determinados grupos, né? Caso não tenha o aparelho, então tem que ter bastante sensibilidade ali das famílias para entender esse momento. Os especialistas hoje dizem que, idealmente, a gente não deveria dar esse aparelho na mão do adolescente até ali pelo menos os 14, 15 anos. Esses adolescentes não deveriam ter acesso a esses aparelhos como aparelhos próprios, né? Então, no meu caso, ao entregar o aparelho, a gente conversou sobre as condições em que ela estaria recebendo esse aparelho. Então, ela foi informada do aplicativo de monitoramento, de controle parental, que informações eu teria acesso, que redes sociais ela poderia acessar, né? E que eu teria acesso às senhas e os acessos às redes sociais a rede social, que foi só uma, né? A rede social que ela iria utilizar. Então, vocês fizeram alguns combinados ali. Perfeito. Então, o celular não foi entregue, a pergunta foi feita. Aceita o celular nessas condições? É claro que ela aceitou. E aceitou feliz, porque o celular, então, representou para ela a entrada num grupo, que era o grupo dos adolescentes que agora possuem celular, né? E ela, acho que, se não foi a última, foi uma das últimas do grupo social dela a ter esse aparelho. Então, às vezes é muito difícil para as famílias retardar por conta dessa questão
da pressão de pares, né? O grupo social todo possui, né? Então, se eu pudesse sugerir algo às famílias, seria que desde pequeno conversem sobre isso entre si. O grupo de pais fala de tanta coisa, né? Mas de combinar ali entre eles em que momento, e a escola pode ajudar isso também, potencializando conversas entre pais e especialistas e pessoas de referência, para que, em conjunto, a comunidade escolar decida em que momento é o momento certo para as crianças começarem a ter acesso aos celulares e em que momentos elas podem ter acesso às redes sociais, né? Então, isso seria talvez um excelente conselho que eu daria para quem está nos ouvindo. E as escolas também, eu vejo uma grande oportunidade para as escolas trabalharem essa questão socioemocional, né? Porque eu imagino assim, esse adolescente que vê ali entre as pessoas do seu grupo, dizendo maldades dos colegas, se ele de alguma maneira já conversou com as famílias ou tem ali uma base sólida de valores e de conversas, ele pode estar menos suscetível a esses outros exemplos, né? E ter ali possibilidade de escolher outro caminho, dizer, não, eu não quero participar desse grupo de bullying ali. Você vê esse caminho possível na escola, de realmente trabalhar essas questões? Sim, é importante frisar que, pelo que eu percebo com a minha filha, o grupo de amigos dela, e remetendo também às nossas próprias experiências de adolescência, de pertencimento a grupos, né, que muitas vezes a gente vivencia e presencia situações que a gente se vê impotente para expressarmos a nossa indignação diante de uma situação de violência, né? Então a gente se vê impotente diante de um grupo muito psicologicamente muito forte ou fisicamente muito forte, e a gente sente que se a gente se expressar, a gente vai também sofrer, acabar sofrendo aquela violência que a gente tá presenciando, né? Então, de certa forma, o combate ao bullying, né, enquanto violência, talvez seja a mais importante violência que acontece, né, mais prejudicial das violências que acontecem na escola, né, o bullying nem é a mais comum transgressão, se a gente fosse tipificar ali os problemas que acontecem na escola, talvez as transgressões, ou seja, chegar atrasado, sair para ir no banheiro e não voltar, essas transgressões sejam até mais comuns, né, do que o próprio bullying, mas o bullying é com certeza a mais grave, né? Então a escola precisa tratar do bullying de uma forma cultural, né? O combate ao bullying precisa se transformar numa cultura escolar, né? Porque ele é um fenômeno que acontece em todas as escolas, né? Não existe uma escola imune ao bullying. O bullying ele precisa ser prevenido. É muito mais difícil implementar uma estratégia de combate a algo que já existe, mas a gente consegue prevenir mais facilmente, né? Então você envolver os próprios alunos ali e as turmas, de repente os próprios alunos se envolverem nas questões, os adolescentes, eles têm um protagonismo que pode ser desenvolvido e potencializado. Envolvê-los na busca de soluções, né, para as dificuldades que eles próprios observam, tirar deles ali quais problemas eles estão enfrentando e tirar deles quais soluções eles visualizam ali que possam encaminhar as soluções. Os próprios adolescentes podem ser os vigilantes do processo, né? Muitas vezes é difícil um coordenador de setor escolar ali poder observar, e muitas vezes o bullying acontece quando não tem ninguém, né? Então é muito complexo os adultos estarem ali o tempo todo, mas o canal de escuta precisa estar sempre presente, né? Então a escola precisa ter ali um canal ou meios claros que todos os alunos conheçam para conduzir bem esses casos de bullying, de violência, quando eles acontecem. Mas envolver os alunos, imagina se cada sala tivesse ali um representante, ou 2 ou 3 representantes de equipes de apoio,
né, contra o bullying. Boa ideia. Não é? Então, isso seria... mas para isso, não é só você dizer você vai ser o representante contra o bullying. Aí, provavelmente essa pessoa seria uma potencial vítima de bullying. Então, você precisa promover uma cultura antes. Né? Uma cultura de não violência, uma cultura de paz. As crianças precisam desenvolver o entender, a empatia, o que é sentir a dor do outro, porque quem pratica o bullying, né, ele não está preocupado com a dor do outro. Né? Ele não vivencia a dor do outro. Né? Então, a escola precisa promover essa cultura, trabalhar com os alunos de forma transversal, e aí a gente não está falando ali de momentos pontuais, ou de uma semana do ano que se fala de bullying, ou simplesmente um mês do ano que se fala de bullying. A gente precisa tratar isso transversalmente. Constante, né? Constante como cultura mesmo, Perfeito. como você disse. Perfeito. E começa com ações pequenas, né? Lembrei aqui agora de um exemplo, vou contar para você. Eu estava em sala de aula observando uma aula de uma professora do ensino fundamental anos iniciais. Essa professora promoveu um jogo, né? Anos iniciais ali, às vezes é difícil você montar grupos mistos, então era um grupo de meninos contra meninas, né? A professora estava promovendo ali um jogo em sala de aula. Então, os meninos marcaram o primeiro ponto, né? As meninas estavam do outro lado da sala e imagina você, eu vou fazer uma pergunta para você, como é que você imagina que os meninos comemoraram esse ponto? Talvez com alguma musiquinha dizendo, a gente é melhor do que vocês, alguma coisa assim? Pois é, foi isso, mas foi além. Os meninos, eles atravessaram a sala, boa parte deles atravessaram a sala, foram lá no lado onde as meninas estavam e começaram a gritar, a xingar as meninas, comemorando o próprio ponto. Né? Então eles estavam comemorando o próprio ponto e xingaram as meninas ali, menosprezando a atividade em si. Isso, a capacidade delas de superá-los, né? A capacidade delas de superá-los. E aí passou então para a vez das meninas. As meninas então foram para a sua rodada, elas acertaram ali o desafio. E como é que você imagina que as meninas comemoraram o ponto? Pois é, vai saber se elas seguiram esse mau exemplo dos meninos ou se elas aí mostraram como é que se deve comemorar. Pois é, se os meninos fizeram aquilo, elas retribuíram na mesma moeda. E percebi então que a animosidade, a cada ponto, ela crescia. Né? A cada ponto, os meninos então queriam superar o xingamento que sofriam das meninas, que iam até a frente deles ali provocando mesmo, e os meninos que começaram tudo, né? Que foram os primeiros a jogar e começaram, vai saber se as meninas tivessem sido os primeiros também não teriam ido lá, e ficou esse movimento, terminou a aula então, conversei com a professora, e a professora, como foi a aula? A professora disse assim, a aula foi excelente, os meninos se engajaram, o jogo foi divertido, eles desenvolveram ali a linguagem que a gente estava trabalhando no dia, né? Então os objetivos da aula foram cumpridos e os meninos saíram felizes e contentes. Será? Então a gente precisou conversar nesse dia, a gente estabeleceu uma conversa sobre essa atitude que a professora, por focar ali no componente curricular dela, né, e somente naquela questão do componente curricular, ela não foi capaz de perceber a nuance, né, do comportamento socioemocional dos alunos ali, a atitude que eles precisavam desenvolver para participar de um jogo. Né? Inclusive, conversamos como atitudes como essa que começam na escola podem desembocar, por exemplo, no futuro, nas grandes brigas entre torcidas que a gente vê. Né? E se a gente não desenvolve isso, se o professor não tem a sensibilidade, né, de desenvolver esse trabalho, né, e todos os agentes escolares não conseguem ver isso e estar atentos para desenvolver essa capacidade dos alunos de ter empatia e de desenvolver uma cultura de respeito e paz na escola, né, isso vai tornando cada vez mais difícil a gente identificar e combater episódios de bullying. Muito boa conversa, Marcelo. Exemplo também, esse exemplo fenomenal.
Eu gostaria eu sei que o assunto ele é complexo, a gente poderia ficar aqui bastante tempo conversando sobre isso. Eu gostaria de terminar em um tom positivo. Você poderia trazer aqui alguma palavra aos pais e aos educadores que querem fazer essa virada ou trabalhar isso de maneira construtiva? Sim, eu sou um romântico da educação sou um fã da escola, né? A escola é o meio principal de convívio e é onde a gente aprende a viver em sociedade, né? Então, muitas vezes nas famílias, né? E eu tomo a minha família como exemplo, a minha filha é filha única, né? E tem coisas que na minha relação com ela, na relação dos adultos com ela não vai desenvolver e ela vai desenvolver essas relações na escola, né? Então, é na escola que ela vai ter o convívio entre pares, que ela vai negociar, que ela vai aprender a ceder, aprender a reconhecer que está certa, a reconhecer que errou, né? E a escola, ela bem conduzida, bem vivenciada, ela promove essa mudança, né, que a gente quer ver na sociedade, no país e no mundo, né? Então, eu sou um romântico nesse sentido e acho que os professores, os coordenadores, os diretores escolares precisam olhar para essas questões e desenvolver e promover na sua escola uma cultura, né? A cultura em que os valores, muitas vezes invertidos, que eles encontram em outros lugares, que eles vivam essa cultura e que valorizem, que sintam que o que é valorizado na escola são esses valores de amizade, de confiança, de parceria, de trabalho conjunto, de diversão, de alegria, de atividades esportivas, de conquista, de respeito, né? Então, quando a escola está atenta a isso, né, a gente potencializa, ou pelo menos promove um ambiente em que o bullying vai ser prevenido, né, e não combatido. Marcelo, agradeço muito pela sua participação nessa conversa conosco. E você gostaria de se despedir? Agradecer a você novamente pelo convite e me colocar à disposição de vocês sempre que vocês precisarem. Muito obrigado, uma gratidão. E para você que esteve aqui conosco, o nosso muito obrigado também. Até o próximo Knowledge Talks.